Oi, olá, como é que vai? Tá bem? Aqui é o Saulo, novamente. Estamos de volta aí com o Não Lugar. Mais um episódio aí que eu tô gravando. Acho que esse já é o terceiro, né? Tudo bem que os dois primeiros foram uma coisa mais experimental, mas nesse eu comecei a pensar de fato, elaborar de fato o que eu quero fazer aqui. E eu tinha comentado, né, que eu tô escrevendo um livro. E eu percebi que, embora pareça fácil, vir aqui falar um monte de coisa, dá um trabalhinho. Mas essa quebra de fluxo de criação tá sendo muito benéfica pra mim e pra minha escrita, sabe? Então, produzir outra coisa tá me ajudando a escrever mais também. Porque eu acabo limpando a minha cabeça da escrita um tempo, e aí eu venho aqui confabular, falar coisas. E quando as coisas estão muito caóticas na cabeça, é, falar é muito mais rápido do que escrever, né? Então, eu volto pro meu livro muito mais tranquilo, muito mais leve. E a escrita flui melhor, né? É, mas ao mesmo tempo, isso aqui é só mais uma mídia que eu tô me aventurando, né? Sem saber muito bem o que que vai dar. E não dá, cara. A gente tem bastante medo de fracassar, né? Eu fico nessa de. Mas não sou eu, é só o Saulo que tá falando, ninguém conhece o Saulo. E eu não tenho nada pra perder aqui e tal. Mas mesmo assim, essas coisas mexem um pouquinho com o nosso ego, né? Pô, quando eu comecei a escrever meu livro, eu achei que ia ser só mais uma coisa que eu ia fazer, pra não enlouquecer também. E que ia ser uma coisa passageira, até arrumar um emprego e aí eu ia abandonar. É, eu não sabia nem se eu ia conseguir escrever mais 50 páginas e tal. Mas, mano, escrever meio que salvou minha vida. Sem brincadeira, assim, eu achei aí engraçado e bonitinho até, que quando eu comecei a escrever o livro e tô terminando ele, eu tava em situações muito parecidas. Então, quando começou e quando não terminou, eu tava quase na mesma situação. Então, quando eu comecei, uns 4 anos atrás, a gente tava no meio da pandemia, eu era recém-formado na faculdade e eu tava desempregado, sem dinheiro pra nada. E tava acontecendo várias coisas na minha vida pessoal também. E eu tava mal, cara, eu tava pra baixo. Eu achei que eu tinha chegado assim no fundo do poço, sabe? Mas escrever trouxe pra mim um propósito tão grande. E é como se eu tivesse descoberto de novo, sabe? A curiosidade da vida. Ela tinha parado de fazer sentido e aí eu voltei a achar algum propósito, algum sentido na minha vida, assim, sabe? Que é o que eu acho que mantém a gente vivo, de fato. E eu vivia pra ficar pensando no que eu ia fazer com aquela história, com os personagens, como que eu ia desenvolver tudo. E isso foi me deixando mais, sabe? Me dando mais vida de novo, me dando mais cor de novo, sabe? E muitas coisas que eu ia pensando também, eu transformei em história. Então, o que eu ia passando na minha vida, que eu ia entendendo sobre a história das coisas, assim, sobre política, sobre o momento que a gente estava vivendo e a raiva que eu estava sentindo das coisas, sabe? Do momento que a gente estava vivendo na política, na história, tudo. Eu ia transformando aquilo no meu livro também, na minha história. E isso foi me ajudando a dar significado. E tem me ajudado também a dar significado para as coisas até hoje, sabe? Então, e as coisas que eu não achei significado, era bom só botar pra fora mesmo, só colocar ali, sabe? E depois de 4 anos, a vida foi acontecendo, né? Minha rotina toda, trabalho, escala 6 por um, tudo. Eu tentava tirar algum respiro, assim, pra continuar escrevendo. Porque, no final das contas, era de novo o que me dava propósito. Não tinha propósito no trabalho, não tinha propósito em nada. Mas escrever ali foi o que foi me reerguendo, assim, sabe? E aí eu fui conseguindo, enfim, levar isso pra outras áreas da minha vida também. Não foi só a escrita, também não é a única coisa que eu tenho. Mas é importante falar disso. E às vezes eu ia no trem, assim, que é o meu lugar mais distópico e estressante favorito, e no auge do meu ódio, assim, de estar naquela situação, sabe? De raiva mesmo de estar passando por aquilo, me vinha uma frase, uma fala que seja, uma cena, alguma coisa que ia ser legal pra colocar na minha história. E aí eu ia anotando aquilo e depois, quando eu conseguia, sabe, um fôlego assim, eu ia colocar aquilo lá. Então ela foi vivendo comigo esses tempos. E às vezes sobrava só um tempinho, assim, no mês pra escrever. E, sei lá, no mês eu escrevia uma página e apagava umas três, porque eu acabava não gostando também.
Mas mesmo assim eu mantinha o hábito, sabe, de escrever quando dava. Então aquilo não morreu. Eu trouxe comigo esses anos todos. E agora, né, 4 anos depois, quase 500 páginas depois, eu tô aqui desempregado de novo, na reta final da história dessa vez, né? E planejando uma continuação, então eu pretendo continuar ela depois. Eu comecei numa situação de desemprego, tal, sem dinheiro, e tô terminando ela numa situação quase igual. Porque eu acho que eu ainda tenho história pra contar, né? E eu tô falando tudo isso aqui porque, embora eu fique falando por aí, não só aqui, mas para as pessoas com quem eu comento, que, ah, não, mas eu não quero tirar nada disso, é só uma coisa que eu tô fazendo e tal. Eu, genuinamente, eu ficaria muito triste se depois de tanto trabalho, sabe, que eu me dediquei pra fazer, se ninguém lesse minha história. Ou pior, se lesse e odiasse. Do mesmo jeito que eu ficaria muito triste de estar aqui pensando num podcast e vindo aqui falar as coisas, rasgando meu coração e ninguém me ouvisse, sabe? A gente, no fundo, a gente quer ser um pouco importante. Então, isso importa pra gente também, né? E ao mesmo tempo, né, que tá tudo igual e parece que eu voltei pro mesmo lugar que eu tava quando eu comecei o meu livro, tem uma coisa que não mudou muito, né? Que quer dizer, que mudou muito, né, nesses 4 anos. Que sou eu. Eu mudei muito, né? Eu consegui fazer minhas coisas. Foi difícil, foi péssimo. Eu me sobrecarreguei, fui explorado no trabalho. é, Quase não tinha tempo pra nada. Mas eu fui fazendo minha vida, sabe? Eu fui me estabelecendo. E eu descobri como achar um propósito, sabe? Como eu consigo tirar alguma coisa disso. E dessa vez eu não atingi o fundo do poço. Então, onde eu tô aqui hoje, eu não precisei chegar lá embaixo, sabe? Porque eu ainda tô aqui me segurando com força nas coisas que eu estabeleci, que eu criei, entendeu? Então, eu ainda tenho as minhas coisas, ainda tenho meu propósito. Então, embora pareça que eu tô no mesmo lugar e ainda tenha as sequelas que eu trouxe aí da pandemia, eu ainda tô agarrado com força no universo que eu criei, assim, e nas coisas que eu tô criando. Então, é por isso que eu tô aqui, continuo aqui, né, criando mais. E embora eu sinta medo do fracasso, sabe? De ser só mais um aqui e de ninguém gostar de nada que eu faço, porque eu não tenho nada de importante pra contar. Porque de fato é muito provável, cara, é muito provável que eu não seja um bom escritor, sabe? Que eu não seja um bom comunicador e que eu não tenha boas histórias pra contar, assim. É, Eu sei muito bem, assim, dos meus sentimentos dentro de mim, sabe? Eu sei que é uma coisa grande e que eu tenho isso dentro de mim. O que me falta mesmo, na real, são as ferramentas e o repertório pra colocar tudo isso pra fora, sabe? Fazer arte, criar coisa, requer muita prática. Principalmente quando é uma coisa mais lúdica, assim, mais poética, mais, sabe, metáforas, assim. É difícil. Precisa de repetição, precisa de tempo, sabe? De lapidação naquilo. E eu nunca fui preparado pra isso. Eu nunca fui preparado pra explorar e expressar meu sentimento dessa forma, sabe? Com palavra, com arte, com comunicação, assim. E eu sei que a maioria de nós não foi, entendeu? Então eu acho que o que me motiva a continuar aqui é fazer as pazes com a minha insignificância, assim. Eu sei o que tá dentro de mim, mas eu sei também que talvez isso não importe pros outros, assim, sabe? E que talvez os outros não enxerguem, porque eu não vou ter as melhores ferramentas e a melhor linguagem, a melhor forma de expressar isso tudo, sabe? De pôr isso pra fora e de criar alguma coisa com isso, sabe? Que seja realmente inspiradora. E aceitar minha mediocridade nesse ponto é o que tem me motivado a continuar fazendo o que eu gosto, sabe? Sem me importar tanto com o resultado. Então, o medo do fracasso não pode ser maior do que a minha vontade de fazer, porque eu sei o que eu tô sentindo, sabe? E fazer isso aqui, fazer o livro, escrever e vir aqui falar, é o que me faz me sentir bem, sabe? É o que me faz me sentir vivo.
Eu sempre fui o tipo de pessoa que seguiu a regra do jogo, sabe? E eu tenho noção de que eu tô falando aqui de um lugar onde muitas pessoas não estão. Eu não vivo num bairro perigoso, eu fiz ensino superior, eu tenho uma família, tenho amigos pra me apoiar, eu não pago aluguel, por exemplo, não tenho filho pra sustentar. E embora esteja na moda falar mal de CLT hoje em dia, né? Putz, o FGTS e o seguro-desemprego estão me ajudando pra caramba nesse momento pra eu poder dar um tempo e colocar minha cabeça no lugar, tá? E eu sei que muita gente não tem essa possibilidade, beleza? Mas vamos estabelecer aqui que, embora isso me ponha na frente de muita gente, essas coisas são necessidades básicas, assim, que todo mundo devia ter, e eu ainda sou pobre, bastante pobre, tá? Então vamos partir desse princípio. Desde pequeno, eu era aquele clichê de menino gay que vai pra igreja e muito tímido, morrendo de medo de não gostarem de mim, porque eu sou gay. Eu compensava tudo isso de diversas formas, assim. Então eu fazia todos os serviços domésticos, desde pequeno eu sei cozinhar e eu cozinho muito bem, tá? Modéstia à parte. Então eu sempre busquei ao máximo, primeiro ser independente, para caso alguém não me aceitasse bem, eu pudesse me resguardar, né, em mim e me bastar em mim mesmo. Eu sei que hoje em dia isso não é possível, tá? A gente precisa de gente o tempo todo, mas também como uma forma de compensação, tá? Então, já que eu sou gay, né, então pelo menos eu sou tudo isso. Eu não vou me aprofundar muito nessas coisas porque eu ainda pretendo fazer um episódio só sobre isso, tá? Mas onde eu quero chegar é que eu sempre também fui muito bom na escola. Eu não era o melhor aluno, mas eu tava ali entre os melhores. E a minha família sempre teve essa questão comigo, sabe? Nenhum deles teve muita oportunidade de estudar, tanto que ninguém tinha feito faculdade até eu aparecer, tá? Então eu fui a primeira pessoa a conseguir. Então, desde cedo, eu sempre fui muito admirado por ser o cara inteligente, estudioso, que gosta de ler, e eu sempre tive muito incentivo deles para estudar nessa parte, sabe? É claro, sempre foi algo muito prático, você tem que virar um médico, né? Uma coisa mais técnica, assim, pra ganhar dinheiro e mudar de vida mesmo através do estudo. E acontece que eu era muito bom aluno, sim, mas na escola pública, né? E longe de mim tá falar mal da escola pública. O Estado, ele faz das tripas coração, assim, pra entregar o mínimo de dignidade pras crianças, mas é difícil e a gente sabe o porquê, beleza? Fora toda essa merda aí de tentarem tirar eh, matérias da grade, colocar curso técnico, sabe? Transformar uma coisa num negócio mais técnico, é só tudo lavagem de dinheiro pra comprar material superfaturado de empresa privada, sucatear ainda mais o ensino público e depois, sabe, quando tiver bem ruim mesmo, eles tentarem privatizar tudo. E aí, fudeu, entrega tudo mesmo, sabe? E aí vira uma grande merda. Mas, enfim, a gente sabe que o ensino público tem desafios, amém? Amém, beleza? E aí, né, o Saulinho, ele resolveu que, terminando o fundamental, eu ia tentar fazer o quê? Um ensino técnico, tá? Porque, né, seguindo aí o caminho que minha família tava pavimentando pra mim. Eu prestei uma prova, passei e fui estudar numa das melhores escolas da cidade. E eu consegui, tá? E esse foi meu primeiro baque. A única coisa que eu tinha na minha vida até aquele momento, todo o meu círculo e a minha personalidade, estava baseado no fato de que eu era inteligente. E isso vai dando pra gente uma confiança, né? Uma arrogância até. E aí, bebê, quando eu cheguei naquela sala, sabe, na minha turma, com um monte de adolescente que tinha saído de escola muito boa, escola particular, tudo, cara, escola boa mesmo. Eu percebi que eu era burro e bem pobre também, tá? Que uma coisa que eu não tinha me tocado até aquele momento. E eu virei um dos, se não o pior aluno da turma. E naquela época, minha mãe também perdeu o emprego, foi bem difícil pra caramba, e eu fazia uma refeição por dia, eu era uma tripa de magro, e teve todo um negócio de adolescente também junto, né, de descobrir sexualidade, de me desvencilhar da igreja, que foi uma parte importante pra mim também, descobrir minha identidade. Enfim, eu falo sobre isso um outro dia também, tá? Pretendo fazer um episódio sobre isso também. E, enfim, aos trancos e barrancos aí, eu quase não consegui. Pensei em desistir de tudo, assim, tudo mesmo, tá? Sabe o que eu tô falando?
E eu faltava muito na escola. E muita coisa aconteceu, assim, sabe? E eu tive pessoas que me ajudaram, tudo, e eu me formei, consegui me formar. E por mais difícil que parecesse, assim, que tenha sido, e contra toda a minha perspectiva, minha expectativa, eu também consegui entrar no ensino superior. Eu prestei vestibular, prestei o Enem e passei na universidade. Entrei para uma das melhores universidades do país. E, cara, embora hoje eu não faça nada do que tá lá no meu diploma, tá? Porque aparentemente hoje em dia uma graduação não serve pra absolutamente nada. A experiência da universidade, de ir pra outra cidade, de morar sozinho, de administrar minha própria vida, de passar perrengue, foram coisas decisivas assim, na minha vida. E me deram bastante perspectiva sobre tudo mesmo, sabe? Mas existe um sentimento, assim, uma história que me contaram na minha cabeça a vida toda, né? De que estudar era jogo ganho. Que eu tinha entrado ali na universidade e eu ia conseguir, né, a minha ascensão social. E de fato, assim, eu acho, né, que se eu tivesse continuado a minha vida acadêmica, né, talvez depois de alguns anos, uma década, sei lá, me dedicando a isso, talvez aquela fosse a minha melhor chance mesmo de conseguir mudar de vida, tá? Então, não é uma mentira por si só, mas eu não continuei. Por motivos diversos, assim, o principal deles é que eu me decepcionei bastante com o meio acadêmico e um dia eu explico melhor. Também eu pretendo fazer um episódio sobre esse tema, do porquê que eu me decepcionei tanto com o meio acadêmico. E pelo amor de Deus, tá? Eu já digo já, agora, que se você é uma pessoa pobre também, que sonha em entrar pra universidade, putz, não desiste só porque eu tô dando um relato aqui de que a minha experiência não foi boa, tá? Não vai ficar escutando conselho de desempregado por aí, beleza? Eu não tô na melhor posição pra te dar nenhum serviço de coaching, tá bom? E igual eu falei, eu teria feito tudo de novo. Tudo de novo, não me arrependo de nada, tá? E eu tô contando essa história toda porque depois que eu me formei, eu decidi que eu ia começar a trabalhar primeiro, antes de continuar estudando, sabe? Eu descobri que a vida acadêmica não era pra mim e eu queria ir trabalhar. E aí, eu dei com a cara no muro, porque eu descobri que todos aqueles anos de estudo não me serviram de nada. E ninguém ia me contratar pra trabalhar só com um diploma de graduação. E eu me senti um idiota, sabe? E aí aconteceu o que pode ser a pior coisa, o pior cenário na vida de um jovem adulto que cresceu assistindo um filme americano. Eu tive que voltar pra casa da minha família. E eu me senti o maior fracassado da história da humanidade. Não tinha ninguém mais coitadinho do que eu, assim, sabe? Não tinha ninguém mais, sabe, mais escória do que eu. Parecia que eu tinha falhado com todo mundo que acreditou em mim um dia, tá? E é engraçado, né? Porque eu fico vendo hoje, né, a forma como minha família se estruturou desde sempre, e meio que é assim até hoje. A gente vive meio que numa comunidade aqui. Então, cada família tem sua casinha, mas é uma do lado da outra. E meio que aqui a gente fica cercando a casa da minha avó. Então, os filhos da minha avó meio que foram crescendo, se estabelecendo, mas ninguém nunca foi embora. Meio que ficou todo mundo aqui perto da mãe deles pra sempre, assim. E foram estabelecendo as próprias famílias. Então, os meus primos moram aqui perto da gente também. Então, é uma grande comunidade. E a minha avó, ela veio do Nordeste, mas lá a nossa família meio que vive assim também. Todo mundo desse jeito, todo mundo junto. E os irmãos que vieram com ela também estão aqui perto. Então, a gente meio que vive todo mundo ali meio amontoado, meio perto, assim, sabe? E eu acho isso muito cultura brasileira. Hoje em dia eu acho isso muito cultura brasileira, sabe? E vamos lá, tá? Não querendo romantizar. É horrível e maravilhoso, tá? A gente às vezes tenta se matar, tá? Dá treta, dá briga, chama a polícia, tá? Todo mundo aqui é sempre muito razoável, pouco acalorado, graças a Deus, tá? Mas, cara, não importa o que eu preciso, sempre tem alguém ali, sabe? Que pode me ajudar, que pode fazer alguma coisa por mim, me estender a mão, assim, sabe? E mesmo obrigado, a gente nunca deixa ninguém pra trás, beleza? E foi pra esse lugar que eu voltei depois que eu, sei lá, vamos pôr entre aspas aí, perdi tudo, sabe? Foi pra esse lugar que eu tive que voltar. Então, o que eu tô tentando dizer aqui, primeiro, eu não fui criado
pra ser nada grandioso, tá? Na verdade, tudo ao meu redor sempre foi feito e pensado pra que eu não chegasse a lugar nenhum, tá? Mas mesmo assim, eu sempre tive gente que da sua maneira aí, acreditou em mim e acredita até hoje, tá? Mesmo eu não tendo atendido as expectativas deles, as pessoas ainda me respeitam e me tratam da mesma maneira. E eu acho que é porque, embora eu não tenha sido um caso de sucesso materialmente falando, eu me tornei um bom homem, sabe? E ao mesmo tempo que eu não perdi a essência do que me conectava com eles, assim, do que me tornava um deles. Eu ainda sou parte dessa família, ainda sou parte dessa comunidade. Eu não virei as costas pra ninguém. E ninguém virou as costas pra mim. Segundo lugar, é que a minha ideia de fracasso, por mais devastadora que tenha sido, por mais horrível que ela tenha parecido e por mais assustadora que ela seja hoje pra mim, eu sei que ela não é imutável. Eu achei que desistir da minha vida acadêmica, voltar pra casa da minha família e aceitar um emprego no telemarketing, onde eu tinha que fazer xixi em 1 minuto, almoçar em 20, quase todos os dias da semana, trabalhando sábado e domingo, eu achava que isso era uma decadência, um fracasso pra mim, sabe? Pior dos cenários. Mas eu fui acolhido pela minha família, cara. Eu tive apoio pra me reerguer. Eu fiz amigos novos. Eu tenho uma comunidade. Eu não tô sozinho. Independente das minhas conquistas ou não, sabe? No planeta em si, eu sou alguém aqui, entendeu? E por último, eu sei que se comparado com tudo que tem por aí, com todas as palavras que já foram ditas, com todas as histórias que já foram contadas, eu seja insignificante mesmo, e toda a minha vida seja medíocre, comum. Mas dentro da minha comunidade, eu sou alguém. Eu tenho nome, eu permeio a vida deles, a rotina deles, tanto quanto eles permeiam a minha. E a gente faz sim diferença na vida um do outro. E é isso que importa pra mim de verdade, no final das contas, sabe? E é justamente porque é tão medíocre, tão comum e tão parecido com a vida de tanta gente que a gente consegue se conectar um com o outro. A gente tem esse meio comum aqui esse espaço em comum pra se conectar, sabe? E no fundo a gente tem que saber o quão valioso é isso, cara. E o não lugar pra mim é justamente isso. A gente tá o tempo todo rodeado de gente que é tão comum quanto a gente. Muito mais do que a gente tá perto de gente grande, de gênios, de astros. A minha vida parece muito mais com as pessoas que estão ali perto de mim no trem. Eu não tô sozinho, entendeu? Eu não preciso estar sozinho, tá? Então, acho que é isso por hoje, sabe? Essas são as considerações aí sobre as bênçãos e as maldições da nossa insignificância, da nossa mediocridade, tá? Se você ficou até aqui, um beijo e até a próxima.